Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. E hoje vai ser um pouco diferente porque aconteceu assim. Foi uma coisa do meu dia a dia, que depois eu aprendi na teoria e que depois eu percebi ele de novo no meu dia a dia. Bem, esse aqui é o mangá The Promised Neverland. A história dele, ele também tem um anime, que é a versão animada, feito pelos próprios japoneses, né? Aonde conta a história de um orfanato que as crianças vivem tudo bem e chega um momento em que elas descobrem que não está tudo bem. Assim, o lugar é muito horripilante. O lugar não é nenhum spoiler, mas a coisa não é nada do que aquilo que parece. E tem um personagem lá que ele sabia que aquilo não prestava desde o começo. O nome do personagem do The Promised Neverland que sabia tudo desde o começo é Ray. Mas antes de, para a gente entender bem isso daqui, temos que ir um pouquinho antes, num filme chamado Bebês Geniais. No filme Bebês Geniais, eles mostram que as crianças sabem de tudo, antes dos seus 2 anos e meio, 3 anos de idade ali, aonde eles têm um juramento e nenhum deles quebra, que eles sabem todos os segredos do universo, mas não contam para os adultos. E quando eles passam para a vida adulta, quando eles começam a falar, olha bem a linha, quando eles começam a falar aprofunda mais em conseguir conversar, eles esquecem tudo. E então, vamos voltar agora para o ano passado, 2019, foi quando eu assisti e vi que o personagem Ray, ou foi esse ano ainda, uma coisa assim, 2020, né? O Ray diz que ele não teve amnésia infantil. A amnésia infantil diz ele que a maioria das pessoas não lembram de antes de ter 3 anos, 3 anos e meio. E ele diz que chega um dado momento onde a gente esquece tudo que aconteceu para trás, sempre mais ou menos por essa faixa dos 3 anos, corroborando com a ideia da ficção que eu tinha visto aqui, porque é uma coisa do meu dia a dia. Porque no meu dia a dia, no nosso dia a dia, a maioria das pessoas, mais vê filmes e desenhos do que estuda coisas teóricas, coisas na faculdade ou coisas na escola, por exemplo. A não ser que a pessoa esteja no período escolar. Mas isso aqui me deixou curioso, desde a época em que eu assisti esse filme aqui, o Bebês Geniais, sobre essa questão. E eu fiquei sabendo o seguinte, que a psicologia já fez testes aonde a psicologia clínica já comprovou o seguinte, que nós não temos memória antes dos 3 anos, que a maioria das coisas que a gente lembra são um recorte, um quebra-cabeça em que a nossa cabeça vai montando para criar a nossa linha do tempo para antes dos 3 anos, com a informação das pessoas que nos deu à nossa volta. E se for reparar bem, nos testes que eles fizeram, era o seguinte, comparava a resposta das pessoas, das suas próprias lembranças de antes de 3 anos, os que achavam que tinham lembranças de antes de 3 anos, com o que os pais viram ou recordações feitas em vídeo, porque esse teste foi nos Estados Unidos e as câmeras lá eram muito mais comum desde os anos 80. Então, eles perceberam que a maioria das lembranças de antes de 3 anos era fabricada pelas pessoas e o vídeo mostrava que era completamente diferente do que a pessoa dizia que lembrava. Mas tem uma coisa mais curiosa ainda. Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, ele disse o seguinte, nós só conseguimos raciocinar dentro dos elementos da nossa memória. E ele completa dizendo o seguinte, que os elementos da nossa memória são apenas símbolos. Nós só conseguimos raciocinar com símbolos. Mas espera, o que são símbolos? Símbolos, eu já tenho um clique que fala sobre simbolismo, não lembro qual agora, mas dá uma procuradinha aí, simbolismo, que está no canal. Nem todo símbolo é uma palavra, mas toda palavra é um símbolo. Então, palavras são símbolos. E repara bem aqui a idade onde a psicologia percebe que é quando começa as nossas memórias. 3 anos. Mais ou menos quando a gente começa a compreender melhor e tem um nível muito maior da compreensão da nossa língua materna.
Então, se nós temos uma compreensão grande da nossa língua materna, significa que nós já temos uma quantidade suficiente de símbolos na nossa cabeça das coisas que estão à nossa volta, no nosso dia a dia, principalmente na nossa casa, no nosso entorno. Então, significa que, na verdade, o que o Ray chamou de amnésia infantil, ou seja, todos nós lembramos, mas chega um ponto que a gente esquece, está, e desculpa ser chato aqui, cientificamente errado, porque não está realmente correto. Não uma questão científica, mas uma questão de realidade. Na verdade, não é que todos nós nos lembramos e temos um fenômeno chamado amnésia infantil, onde nós esquecemos. É porque nós não lembramos. Por exemplo, a amnésia infantil seria se a gente tivesse gravado um filme com o nosso celular e depois apagado o arquivo. Amnésia infantil. Na verdade, o que acontece é que até os nossos 3 anos nós não temos a capacidade de gravar. Então não é que a lembrança existiu e foi embora. A lembrança nunca existiu, porque nós criamos, os mais antigos aqui, quem tem 30 anos deve lembrar, que nós usávamos filmes para poder tirar fotos ou gravar. Seria uma câmera sem filme. Para os mais novinhos aí, seria um celular sem memória. Compreendeu? Sem cartão de memória ou memória interna. Nessa questão, então, nesse quesito, na verdade, o que acontece é que o Ray conseguia se lembrar das coisas de antes dele ter 3 anos, ele tem lembrança anassimbólica. Ele foi capaz de registrar tudo o que aconteceu com ele antes dos 3 anos de idade e ele diz que a primeira lembrança dele é de quando estava na barriga da mãe. Então, significa que o Ray, o cérebro dele teve uma capacidade de gravar as coisas que aconteceram com ele antes de símbolos. Seria então o Ray capaz de fazer uma contrariedade ao que Aristóteles disse, de que nós só conseguimos raciocinar com elementos da memória e a memória é composto exclusivamente por símbolos. Então, se Aristóteles não estiver errado, Ray, esse personagem, foi capaz de criar os seus próprios símbolos para poder registrar em sua memória o que aconteceu com ele antes dos 3 anos de idade. Bem, se existe um caso como o Ray na vida real, até agora, até o momento da gravação desse vídeo e de ter postado esse vídeo, eu não encontrei nenhum personagem, nenhuma pessoa real que tenha feito o que o Ray fez, pois nestes testes da psicologia clínica para poder verificar esse experimento para poder verificar esse fenômeno da memória que não existe antes dos 3 anos, não encontrou nenhum Ray por aí. Então, apesar de ser uma coisa que parece bobo, mas é uma pesquisa, vamos dizer, um assunto que ficou na minha mente desde quando eu assisti Bebês Geniais. Ele é de 99, mas provavelmente eu assisti muito tempo depois, que eu assisti na TV, 5 anos depois, coisa assim. Então é um assunto que ficou na minha cabeça durante em torno de uns 15 anos, que começou com a ficção dentro do estudo da psicologia e da filosofia e depois reapresentou na ficção. Percebi que é tão ficção que ele não está correspondendo nem com a realidade, nem com as pesquisas que comprovaram a realidade. Bem, um clique um pouco diferente, mostrando como a gente pode articular e se a gente não esquecer das coisas que a gente vê, nós podemos aprender cada vez mais porque as coisas vão aparecendo de novo para nós, seja como forma de reforço ou seja como forma de resposta, comprovando ou impugnando aquilo que a gente acha que é verdade. Bem, se você gostou do clique, curte, comenta e compartilha. Até o clique de amanhã.